A glória chegou, a adoração chegou. O Pai da adoração está na casa. E os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amsterdã, 4 de dezembro de 2016. Escute, eu vos digo um mistério. Agora ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele agora está falando sobre a vinda do Messias. Ele está falando sobre a vinda do Messias aqui. E ele diz, escute, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um instante, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E ele diz, e nós seremos transformados. E ele diz, quando o imperecível quando o perecível for revestido de imperecibilidade e o mortal, aquilo que morre, for revestido de imortalidade e o corruptível for transformado em incorruptibilidade. Ele está dizendo que quando chegar a este ponto, então você pode vir. Aleluia! Aleluia! Quem está pronto para adorar? Quem está pronto para adorar? Eu estou pronto. Eu estou pronto para adorar o Senhor. O Senhor está na casa e nós estamos prontos. Agora nós entendemos. Quando ele diz não venham, então, quando agora nós sabemos os requisitos, agora nós podemos vir. Eu estou pronto para vir. Eu quero estar na glória. Eu não sei quanto a vocês. A igreja na Europa, eu lhes digo, as boas novas chegaram. E finalmente, nós precisamos abandonar o perecível. O perecível em nós. Finalmente, nós temos que fazer morrer o mortal em nós. Finalmente, nós temos que descartar a corrupção em nós. E ele está dizendo que quando o perecível agora foi convertido pelo Evangelho, que o Evangelho entrou em você e começou a trabalhar, transformando as coisas perecíveis em imperecibilidade. Quando o Evangelho começa a trabalhar e vai trabalhando, transformando o mortal em imortalidade. Deixe o Evangelho trabalhar. Ele vai trabalhando. O Evangelho está trabalhando, transformando a corrupção em incorruptibilidade. E ele diz, agora vocês podem vir e entrar na glória e adorar. Eu estou pronto. Quanto a mim, estou pronto. Eu quero adorar. Vocês estão prontos? Eu quero adorar. Sim. Ele está dizendo para a Europa que tem que haver um avivamento, que haverá uma adoração. Haverá uma adoração na igreja. É por isso que ele vem. Vocês podem se sentar por um momento. Eu disse para vocês, eu tenho tanta pressão.
para trazer as boas novas para a igreja na Europa. Para dizer para a igreja: adoração, adoração, a adoração chegou. A adoração chegou. Sim. É por isso que quando eu vim, eu queria que o sistema de som estivesse perfeito. Porque eu tinha que correr. Eu estou prestes a decolar. E eu quero que tudo seja claro, perfeito. Aleluia. Hey, adoração. Ele está dizendo que esta perecibilidade, isto que é perecível, esta vida cristã perecível na Europa. Ok? Eu realmente estou falando com vocês agora. Este estilo de vida cristã perecível na Europa, ele está dizendo: não pode adorar, porque a glória veio. Você pode ter adorado ontem, assim, desse jeito, mas agora, o dono da adoração, o pai da adoração, agora veio para a casa. Minha filha da Finlândia, o pai da adoração, agora entrou na casa da adoração. Isso é muito poderoso. Agora tudo tem que mudar, porque ele está dizendo: esta vida perecível que você vê os cristãos da Europa vivendo todos os dias, simplesmente perecível. O que está acontecendo, meu filho? Por que você está assim? Homem de Deus! Eu estou no progresso no meu trabalho. Vai chegar um momento, quando a visitação chegar, e as linhas têm que ser traçadas. E ele diz: além daqui, você não pode vir deste jeito. Eu digo para vocês: nós vamos adorar. Eu quero ir para o Pai. Eu quero ir rapidamente. E vocês deveriam ter visto o momento quando ele disse: amanhã, quando você anunciar que você está prestes a deixar a reunião, é nesta hora que eu virei a você. Vocês deveriam ter visto o desenvolvimento desses acontecimentos. Quando o homem de Deus disse: estou prestes a sair agora, ele disse: meia hora. Meia hora. Ué? Ué é u em francês. Ué é u, mas ouça isso agora. Ele disse: quando eu disse estou prestes a sair, vocês deveriam ter visto. Vocês deveriam ter visto o que aconteceu depois. Eu fiquei chocado. Que quando o Senhor diz que Ele quer vir, ninguém pode impedi-lo. Por favor, nem tente. Ele vem. Ele veio como um vento varrendo sobre as folhas das árvores, sacudindo tudo. Diretamente ele veio. A hora chegou. Europa. A hora. A hora chegou. Pastora Mirelle, a hora chegou. Arcebispo Banza, meu filho, a
Senhor. Aleluia! Ele está dizendo: Amsterdã, 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 Amsterdã. Você sabe sobre esta hora? Você sabe? Ele diz: se você sabe, então você vai entender que a hora chegou quando os verdadeiros adoradores, aleluia, agora os verdadeiros adoradores se levantarão e irão se consagrar por 3 dias. Então, na visitação, serão mudados e aparecerão diante do Senhor e adorarão na Europa. Na Europa. Por quê? Porque a Europa foi criada por Jeová. O diabo é muito fraco, hein? O diabo é fraco. Ele é muito fraco. Ele não pode nem mesmo criar uma cidade. Ele é inútil. Ele não tem poder suficiente. A Europa foi criada por Jeová. E Jeová agora tem que visitar a Europa. E a Europa agora vai adorar Jeová. Aleluia! Eu disse para vocês. Mas eu tenho tanta mensagem, eu não quero perder tempo. Michael, a Europa agora. Finalmente a Europa. Porque ele está dizendo que quando o perecível que você vê na igreja da Europa agora se revestiu, agora está vestindo. Em outras palavras, o Evangelho entrou na igreja da Europa agora e achou e começou a trabalhar e transformando aquilo que é perecível na vida dos crentes, fazendo-a mais forte e mais imperecível, fazendo-a eterna e mais durável. E ele diz que quando isso acontecer, então, quando o mortal, aquilo que morre, aquilo que morre dentro desta igreja, na Europa, quando o Evangelho da verdade, certo? Quando começa a entrar dentro do coração dos europeus, eu posso ver que todos os europeus estão aqui. Eu estou cercado por todos os europeus aqui. Hello, europeus! Ele está dizendo que quando o Evangelho entra e começa a atingir o seu objetivo máximo, significando quando o Evangelho encontra, quando ele encontra qualquer coisa que morre dentro de você e esmaga e usa para levantar aquilo que não morre. E ele diz, quando o Evangelho começa a entrar no coração do crente na Europa e encontra algo chamado corrupção, a corrupção da carne, com todos os desejos pecaminosos da carne, cobiça sexual, cobiça sexual, desejo sexual,
E toda a cobiça da carne, aquilo que é corrupção, o Evangelho entra e vai de encontro a isso. E faz isso morrer. E levanta, suscita aquilo que é incorruptibilidade. Olha agora. Ele está dizendo, então na tua vida, como igreja na Europa, é isso que você terá. Um pilar, uma coluna forte, chamada imperecibilidade. Uma outra coluna forte, chamada imortalidade. Então, uma outra coluna forte, chamada incorruptibilidade. E ele diz, quando isso tiver acontecido, então nós podemos dizer que a morte agora foi tragada na vitória. Aleluia! Ouça-me. Ele diz, então a morte que nós recebemos no jardim, você se lembra onde foi que nós recebemos isso? No jardim, pelo DNA. Nós recebemos isso e herdamos a morte e fomos liquidados. Mas ele disse que a razão pela qual Jesus veio é que agora traz o Evangelho, a salvação da verdade, da justiça, da santidade, do arrependimento. E ele diz, quando este Evangelho entra na igreja da Europa, este Evangelho não vai demorar em começar a trabalhar. E ele está dizendo, quando este Evangelho converte o que é perecível naquilo que é imperecível, trabalhando em você, dentro de você, ele começa a procurar as coisas, ele abre e procura, e se ele encontrar, ele esmaga e ele constrói a imperecibilidade. E ele continua procurando dentro de você. Procurando. Ele fica procurando. E se ele encontrar alguma coisa mortal, algo que morre, então ele esmaga. E ele constrói um outro pilar, chamado imortalidade. Aquilo que não se corrompe. E ele continua procurando no coração, na mente, na casa, nos amigos, em tudo. E se ele encontrar qualquer coisa chamada corrupção da carne, então ele diz, morte, nós vamos matar. E ele levanta a incorruptibilidade. E ele diz, quando esses três pilares, imperecibilidade, imortalidade, incorruptibilidade, quando eles agora estão de bem em você, ouça, escuta, então o pecado agora foi derrotado em você. É por isso que ele diz que o salário do pecado é a morte. A morte. Mas a morte foi tragada na vitória da cruz. Então, quando ele disse,
Diga para eles não vir. He was talking about Ele estava falando the weakness of the human flesh. da fraqueza da carne humana. He said, please tell them not to come. They will Ele diz, por favor, diga para eles não virem, eles vão morrer. When he said, tell them not to come, Quando ele diz, diga a eles para não vir, he was saying ele está that dizendo the human flesh is so sinful, cannot survive in the holy presence. que a carne humana é tão pecaminosa que ela não pode sobreviver na presença santa. Quando ele disse, Tell them not to come. diga para eles não vir, He was meaning ele estava significando that it is not yet time for them to come. que ainda não era tempo para eles virem. Because Christ the mediator Porque Cristo, o mediador, must come first, tem que vir primeiro prepare them. e prepará-los. Jesus E Jesus already now came, agora veio prepared us with those three pillars. e já preparou esses 3 pilares. Why? É por isso, Now he can come inside the crusade. ele pode vir dentro da cruzada. Aleluia! Aleluia! Hey! Now he can come Agora ele pode vir and visit us. e nos visitar. Let me read the scripture. Deixe-me ler uma escritura. Turn with me now to Revelation 21 verse 3. Abram comigo em Apocalipse 21, versículo 3. Revelation 21 verse 3. Apocalipse 21, versículo 3. Well, how beautiful to be in Europe Como é lindo estar na Europa and share e compartilhar gospel of the latter visitation. o evangelho da última visitação. Hallelujah. Aleluia! This is it now. É isso agora. Revelation 21 verse 3. Apocalipse 21, versículo 3. And I heard a loud voice from the throne saying, E ouvi uma forte voz que vinha do trono dizer. a loud voice from the throne saying, E ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo. the dwelling of God is with men. Agora o tabernáculo de Deus é com os homens. He will live with them. E ele viverá com eles. E eles serão seu povo. God himself will be with them. E o próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Understand now? Vocês entenderam agora? So, Então, I want to say this to you. eu quero dizer isto para Let me vocês. say this. Deixe-me dizer isto. This is the moment Este é o momento for the church in Europe to ask themselves some serious questions. para a igreja na Europa se perguntar e se fazer uma pergunta muito séria. Since I received Jesus, Desde que eu recebi Jesus, has the perishable in me been converted to imperishability? aquilo que é perecível em mim tem sido convertido em imperecível. Those watching from your homes, churches, the millions tuned in Kenya, Aqueles que estão assistindo nas suas casas, igrejas, os milhares que estão sintonizados no churches Quênia. in Kenya tuned in live, people are sitting in the churches in the millions now. Eu sei que muitas igrejas no Quênia estão sintonizados ao vivo, eles estão sentados lá e também todo mundo. Pertains to you too. Esta pergunta diz respeito a vocês também. Ele está dizendo That this is the hour to ask difficult questions. que esta é a hora para fazer perguntas difíceis. Ever since you repented and became born again, Que desde que você se arrependeu e nasceu de novo, has the gospel achieved its purpose in your life? o Evangelho já atingiu o seu propósito na sua vida. Number 2. Número 2. Ever since you became a Christian, a follower of Christ, Desde que você se tornou um cristão, um seguidor de Cristo, a believer, um crente, born again, nascido de novo e salvo. has the gospel O Evangelho destroyed that which is mortal in you O Evangelho tem destruído aquilo que é mortal em você and converted it into
immortality. e o converteu em imortalidade. Ei! Ever since you became born again, Desde que você nasceu de novo, has the gospel entered you o Evangelho entrou em você and worked e trabalhou, survived and worked hard e trabalhou duramente and meet corruption in you? e encontrou corrupção em você. Has the gospel converted O Evangelho converteu the corruption in you a corrupção em você and perished it e fez morrer a corrupção and raised forth e levantou incorruptibility in you? a incorruptibilidade em você. Those four questions. Essas 4 perguntas. He's saying this is the hour that Europe must ask them. O Senhor diz que essa é a hora em que a Europa tem que se fazer essas perguntas, porque Ele está dizendo, Otherwise, caso contrário, the salvation you will have in Europe a salvação que você terá na Europa will be perishing, será perecível, will be mortal, será mortal, will be corrupt. será corrupção. He's saying Ele está dizendo that he has sent me here que Ele me enviou aqui for purification. para a purificação. Por quê? Because the hour is now. Porque a hora é agora. The Lord is in the house. O Senhor está na casa. Purification. Purificação. And he's saying E Ele está dizendo that the reason he kept restraining them at the foot of the mountain, que a razão pela qual Ele os restringiu na base do monte, the reason he kept restraining Moses a razão pela qual Ele restringiu Moisés far away, para mantê-lo longe Horeb. e orar, The reason the priests had to flee from the house a razão pela qual os sacerdotes tiveram que fugir da casa quando Ele veio, is because é porque it was not yet time ainda não era to tempo advance. para avançar. É porque Christ the mediator naquele Cristo mediador had to come ainda não tinha vindo e trazido este Evangelho prepare us e nos preparar to enter the presence of the Father. para que quando nós entrarmos na presença do Pai, bênção, bênção, glória, bênção, nada mais, Not to be perished, não para perecer, not to die, não para morrer, but now mas agora to fellowship with the para ter comunhão com o Pai. Can I continue to point number 2? Posso continuar para o ponto número 2? Aleluia! I have to come back to Amsterdam. Eu tenho que voltar a Amsterdã. I have so much to share. Eu tenho tanto para compartilhar. Nós temos que preparar a igreja. I need to prepare. Eu preciso preparar. It's a big responsibility. É uma grande responsabilidade. I cried for Europe I cried for very long. Eu tenho chorado pela Europa por muito I tempo. said, the day the Lord will take me there, Eu estava pensando no dia que o Senhor me levasse lá, para dizer tudo para eles. Aleluia! I'll tell them the truth. Eu estou dizendo a verdade. Can I move now? Posso me mover agora? So, what is the importance of taking off your sandals? Então, qual a importância de tirar as sandálias? Also, what are the sandals? Na verdade, o que é as sandálias? Hallelujah. Aleluia! Listen now. Ouça, escute agora. When the Lord said, Quando o Senhor disse, take off your sandals remova as sandálias, as you come close to my presence. quando você vier perto da minha presença, Essentially saying one thing, Ele estava essencialmente dizendo uma coisa, that it is a high standard. é que é um alto padrão. God has a high standard Deus tem um padrão alto for us para nós here before Him. aparecermos diante dEle. Let me repeat this. Deixa-me repetir isso. He was saying, Ele estava dizendo you can't just come like that. que você não pode vir assim. Você tem que ser preparado. Do you remember
the sacerdote, the priests, Vocês se lembram os sacerdotes? when they had to go, Quando eles tiveram que ir, in the book of Exodus 28, 1 to 4, no livro de Êxodo 28, de 1 a 4, ele diz: tell them to prepare for him diga a eles para se prepararem para ele, os sacerdotes, a sacred garment. prepararem uma veste santa, sagrada. And E they put small bells. eles colocaram pequenos sinos. There was alternating bell, pomegranate bell. There's a Era alternado sinos e romãs, sinos e romãs. bell and a pomegranate fruit and bell. Um sino e uma romã, um sino e assim por diante. Meaning, Significando, when you appear before the Lord, quando você comparece diante do Senhor, este ato high standard. é o alto padrão. God has a high standard for us to appear before him. Deus tem um padrão alto para nós comparecermos diante dele. Why? Por quê? Because where he comes, Porque onde ele vem, he sanctifies, ele santifica consecrates, e consagra makes a decree. e estabelece um decreto. Behold, Eis que this is now holy ground. aqui agora é terra santa, That is his habitation. porque agora é a sua habitação. Can you follow me? Vocês podem me seguir? Removing sandals Remover as sandálias also represents in the church. também representa na igreja na Europa, representa Our humiliation a nossa humilhação over our sinfulness. a respeito da nossa pecaminosidade. We said, Lord, we are humiliated over our sins, so we cannot come like this. Senhor, nós nos humilhamos pelos nossos pecados, nós não podemos nos achegar a Ti. So the Lord is saying, Então o Senhor está He dizendo, wants to see you humiliated over your sins. Ele quer te ver humilhar-se pelos seus pecados. Come before Him. Quando você vem diante dele, There must be a restoration of that humiliation in your heart. tem que haver uma restauração dessa humilhação nos seus corações. Sometimes they glorify sin. Porque na Europa, muitas vezes, eles glorificam o pecado. For us to be sad Então ele está dizendo que ele quer que nós nos entristeçamos over sin. pelos nossos pecados. Podemos seguir adiante agora? Ele diz, Full of sandals. a remoção das sandálias An act of reverence. representa um ato de reverência. Have reverence to Him now. Nós temos reverência diante dele agora. We cannot walk here again pocketing and whistling and saying anything we want. Nós não podemos mais andar aqui com a mão no bolso, assobiando e fazendo o que nós queremos. The pastors in Europe like pocketing. As mãos no bolso. Os pastores na Europa gostam muito de pôr a mão no bolso. You study the psychology of body language. Você sabe quando você vai para a universidade e você aprende a psicologia da linguagem corporal. Na verdade, eles dizem, Where if you stand, it shows you're confident. eles dizem que depende da maneira como você se comporta, mostra a sua confiança. Greeting people. Ou a forma como você cumprimenta. Se você cumprimenta alguém e a sua mão é fraca. That's why business people say, I have to greet him first. É por isso que as pessoas de negócio dizem, eu preciso cumprimentá-lo primeiro. E senti-lo. Trembling. Se ele está tremendo, Deal is a bad deal. então esse negócio não é bom. There is my daughter. You always come. So there is a language. Então há uma linguagem. Body language. Uma linguagem corporal. Saying, E ele está dizendo, pocketing. pôr a mão no bolso. The university. Na universidade, Teach it. eles ensinam que significa Comfortable in the presence of this person. que você está confortável, à vontade na presença dessa pessoa. Na verdade, você está dizendo Understand them. que você está no mesmo nível. Ah, To each other. então você está falando no mesmo nível. E você está no mesmo nível que Deus. E vocês entenderam? He's saying Então ele está dizendo, there now must be the restoration
of reverence in the worship in the church in Europe. Agora tem que haver uma restauração da reverência na adoração na Europa. Reverence must be restored in the lives of the European Christians. A reverência tem que ser restaurada nas vidas dos cristãos That's europeus. why I have come. É por isso que eu vim. He's saying, Ele está dizendo, removing sandals represents fear of God. I fear God. remover as sandálias representa temor de Deus. Eu temo a Deus. I fear God. Eu temo a Deus. Removing sandals Remover as sandálias representa. this now. Olha isso agora. 10:10. Levítico 10:10. Chapter 10, verse 10. Levítico capítulo 10, versículo 10. Ele Let's diz, read it, then I give you that point. vamos ler, então eu vou dar este ponto. I have so much to give you, Europe. Eu tenho tanto para dar a vocês, Europa. Hallelujah. Aleluia. Yesterday we got a lot of feedback from all over Europe, right? E ontem nós recebemos muitas respostas de toda a Europa. Everywhere. Todo mundo estava assistindo, da Rússia, todo lugar. Writing back. Toda a Europa estava assistindo e escrevendo. They are saying we are going to begin a new worship. E eles disseram, nós vamos começar uma nova adoração na Europa. E isso é muito poderoso. Leviticus 10:10 he says, Levítico 10:10 ele diz, you must distinguish between holy and the common, between the unclean and the clean. vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. My daughters who are sitting down, their seats here. Minhas filhas, há cadeiras aqui. Thank you very much. Those who have no seats, their seats in front, right? Aqueles que estão sem lugar, tem cadeira aqui na My frente. son with Obrigada. the glasses. Meu filho de óculos, You have seats here. pode sentar aqui. My son from Ottawa, sit down and take the gospel here. Meu filho de Ottawa, sente-se, agora receba o evangelho aqui. Thank you. Obrigada. Yes, take the gospel. Sim, receba o evangelho, Because time is running out. porque o tempo está se esgotando. We need to enter. Nós precisamos entrar. He's saying, Ele está dizendo, Leviticus 10, verse 10, Levítico 10:10, that the removal of sandals before the presence of the Lord. que a remoção das sandálias diante da presença do Senhor. We have now distinguished between the holy place Agora nós estamos fazendo uma distinção entre o lugar santo, of worship a adoração, and the common place out there. e o lugar comum lá fora. That they are. We have now distinguished between the house of the Lord Agora nós estamos fazendo uma separação entre a casa do has Senhor, now become holy ground. que agora se tornou terra The santa, presence of the Lord is now in the house. porque a presença do Senhor agora está na casa. Distinguish that from any other common place. Então nós fazemos uma separação disso em qualquer outro lugar fora daqui. True meaning of the restoration of the house of the Lord. Este é o verdadeiro significado da restauração da casa do Senhor. Agora ouça isso. Isso também significa Distinguishing between holy and unholy uma separação, uma distinção entre santo e profano, and unclean. limpo e impuro. If Christian salvation Se a salvação cristã has made your life clean, tem feito tua vida limpa, then he's saying então ele está you dizendo must distinguish que agora você tem que fazer uma distinção who is clean entre você que é limpo, by the blood lavado pelo sangue, and the world e o mundo which is unclean. que é impuro. So, Então, if you read se você ler and Hebrew, the word holy em hebraico a palavra santo and consecrated, e consagrado, they are like this. elas são assim. They share the same root word Elas compartilham a mesma raiz that says que diz set apart. separado. Separated. Separado. So the Lord is using this to call forth
a separated Christian life in Europe. Então o Senhor está usando isso para suscitar uma vida cristã separada na Europa. The Lord will help you. O Senhor vai ajudar vocês. Não se preocupem. Because when you separated my son, professor, Porque quando eu separei o meu filho, o professor, o I Onjoro, first told him to separate, quando eu primeiro disse para ele se separar, he trembled ele tremeu and disappeared. e desapareceu. I looked for him, I can't find him. After Que até que eu procurei por ele em todo lugar. Berlin in Germany. Ele fugiu para Berlim, na Alemanha. The whole country, I can't see him. Eu procurei no país inteiro até encontrá-lo. But I told him, Porque eu disse para ele, if you want to walk with me se você quer andar comigo and serve this holy God, e servir este Deus Santo, you must separate. você tem que se separar. Separate. When he heard that, Quando ele ouviu isso, he trembled and then he disappeared. ele tremeu e então desapareceu. My first question is, Porque a primeira pergunta é, now I will not have to meet my friends again? então agora eu não posso mais encontrar meus amigos? Connected to your friends. Vocês são muito conectados com seus amigos na Europa. And in Europe, E na Europa, the Christians fear solitude. os cristãos têm medo da solidão. Psychologists counseling in the church. É por isso que você tem aconselhamento psicológico na igreja. Those people fear loneliness. Porque o povo tem medo de solidão. Mas, He came back from Berlin. quando ele voltou de Berlim, homem de Deus, I am now ready. eu sinto que agora estou pronto. And then when he separated, Então, quando ele se separou, the first fear was the pastor's fellowship, Alianza Pastoral. o primeiro medo dele foi com relação à aliança pastoral, Fellowship they have. àquela comunhão que eles tinham. How will you survive alone in this city? Como você vai sobreviver sozinho nessa cidade? Eu disse, não se preocupe, The Lord. nós temos o Senhor. Hallelujah. Aleluia! Então, When he separated, quando ele se separou, now he has more than 45 or 47 agora eles têm mais de bishops. He is the chair of the council. 47 bispos no conselho. He has so much company there now. Ele tem tanta companhia agora. Holy company. Uma companhia agora santa. Because I teach Porque eu ensino all over the world em todo o mundo. principle that says É um princípio que diz: walk with people ande com pessoas going in the same direction. que estão indo na mesma direção. Now he has more than 17,000 pastors to fellowship with. Agora ele tem mais de 17 mil pastores para terem comunhão com ele. Now he has more than 20 million sheep. 20 million sheep. Agora ele tem mais de 20 milhões de ovelhas. It's a lot of company. Oh, isso é muita companhia. Now he has Agora ele tem the man of God with his God. o Deus do homem de Deus. That's why I'm saying, É por isso que eu estou dizendo, que o Senhor está dizendo, God call you eu não chamei vocês as the most numerous. porque vocês são os mais numerosos. Na verdade, Because you are the fewest. eu chamei vocês porque vocês são os menores. Entretanto, I am the God of the harvest. eu sou o Deus da colheita. Shocked. E você ficará chocado. Você nunca estará sozinho. Se você escolher a santidade, o diabo nunca vai mentir para você. Você nunca estará sozinho. Você será como eu. I am full of joy every day, everywhere, every time. Todos os dias, em todos os lugares, eu estou cheio de alegria. Laughing and jumping and joyful. I want to Eu estou sempre rindo e pulando e gritando que eu amo Jesus. be with joy. Eu estou ocupado com Deus. Here in Europe, Então vocês não temam na Europa, here in Europe, porque vocês têm um grande temor na Europa. leave you. Que os seus amigos te abandonem. Por favor, God will give you more than enough friends. o Senhor vai te dar muito mais do que amigos suficientes.
Um povo can walk with you towards eternity. que pode andar com você em direção à eternidade. So that they don't take away from your Christian life. Então, dessa forma, isso não vai tirar a tua vida cristã, mas vão construir a tua vida. Você constrói a vida deles e o Senhor te constrói com eles, enquanto você ganha almas. Aleluia! The removal of sandals is very powerful in the church. Então, a remoção das sandálias é muito poderosa na igreja. Restoration of humility. Ele está dizendo a restauração da humildade na nossa vida cristã. Na Europa. In Europe, humility is very difficult word. Eu sei que na Europa, humildade é uma palavra muito difícil. Because people in Europe, you have technology, Porque as pessoas na Europa têm tecnologia, a economia, boas estradas, energia nuclear. let me tell you, in Kenya, in Africa, Deixe-me dizer-lhes, no Quênia, na África, preaching like this, quando eu estou pregando assim, the microphone can go off. o microfone repentinamente desliga. E o que eu digo? O que aconteceu? Eles dizem, acabou a força. Electricity is finished. Acabou a eletricidade. There's no more. Não tem eletricidade. Finished. Acabou a eletricidade. But in Europe, Mas na Europa, nuclear power. energia nuclear. Então, Sometimes humility is difficult to attain in Europe. então, algumas vezes, a humildade é difícil de se adquirir na Europa. Reliable. A vida aqui é muito previsível, confiável. I want to live in a country Eu quero morar em um país not predictable. onde a vida não é previsível, para que I know the importance of Jehovah in my life. eu possa saber a importância de Jeová na minha vida. Aleluia! Por favor. So let us incorporate humility back to our worship. Então vamos incorporar a humildade de volta à nossa adoração, Back to our Christian lives. de volta à nossa vida cristã. For you more here. Deixe-me ler para vocês um pouco mais aqui. A remoção da sandália significa indignidade. We are not worthy before the Lord. Nós não somos dignos diante do Senhor. Humildade, Humiliation for our sins. humilhação por causa dos nossos pecados. Where you are humiliated for your sins. Se eu puder levar vocês a um lugar onde vocês se humilham pelos seus pecados, então o Senhor venceu aqui. Humiliation for your sins. Humilhação pelos seus pecados. Pastors, É por isso, então, que para os pastores, quando vocês pregam aqui, with your eyes. parem de cobiçar com seus olhos, Girls and women. cobiçando as garotas, as mulheres, as esposas dos outros. You say, no, that woman is standing. She supports the ministry. E ele diz, não, essa mulher está aqui para apoiar o nosso ministério. Who supports the ministry? Somente Jeová apoia o ministério. Woe unto you. Ai de vocês, Woe unto you. ai de vocês, Men to support your ministry. que dependem do homem para apoiar o seu ministério. Position with God and stand. Você toma sua posição com Deus e permanece com Ele. Your position with God and stand. Você toma sua posição com Deus e permanece. And make sure E certifique-se you are humiliated by your sin. que você é humilhado pelos seus pecados. You will avoid sin. You will avoid it. Então você vai evitar o pecado. Você se humilha. Because sexual sin is a big problem in the church in Europe. Porque o pecado sexual é um grande problema na igreja na Europa. Christians who live together, man and woman, without being married. Há cristãos que vivem juntos, homem e mulher, sem serem casados. He's saying, Ele está dizendo, our sandals before we worship. nós temos que agora remover as sandálias antes de adorar. Must now be humiliated. Significando que agora nós precisamos nos humilhar pelos nossos pecados e trazer o arrependimento e ser santo. E ele diz, Sandals, a remoção das sandálias, sandals. porque ele diz, tire as sandálias, tire estas sandálias. E quando você tira, significa que você está dizendo para o Senhor, eu estou pronto para obedecer. Eu sou obediente. Eu não vou recusar.
O mesmo pecado and Eve committed. que Adão e Eva cometeram, We went into death. que nos matou, que nos trouxe à morte. Disobedience to God. Desobediência a Deus. Ele diz, Remove your, he said, take off your sandals. agora ele diz, tira essas sandálias. E você tira. Saying, Você está dizendo, eu estou pronto para obedecer. Eu serei obediente. Ué, Jesus é Senhor aqui. Ele está dizendo, sandals means submission. remover essas sandálias significa submissão. Submission to God. Submissão a Deus. Now submitted. Eu agora me submeto. I'm submitting under his command. Eu me submeto ao seu comando. He has commanded, I remove. Se ele mandou, eu vou remover. Sim, eu concordo. Eu me submeto a ele. I submit to his authority. Eu me submeto à sua autoridade. Eu me submeto ao seu comando. Eu me submeto ao seu decreto, aos seus requisitos. Eu me submeto ao seu reino. Eu me submeto ao seu senhorio. To submit to. Que Deus lindo para se submeter. Submit to a wooden God. Wood. Muitos deuses se submetem ao Deus de madeira. Madeira. Cut leather and nail on the legs of wood. Eles têm que cortar couro e pegar prego e fazer um Deus chamado sapato para os seus pés. When danger comes, E ele diz que quando o perigo vem, to carry that God and run with it. você tem que carregar esse Deus e sair correndo. Both of you are in trouble. Porque vocês dois estão em perigo. Other people have submitted to that type of God. Outras pessoas se submeteram a este tipo de Deus. Mas vocês, Mighty God to submit to. que Deus poderoso para se submeter. Jeová Elolam, Jeová Elion, Jeová Elohim, Eloheika, Eloheinu, El Shaddai. Que Deus poderoso para se submeter. Então a remoção da sandália significa submissão. I venerate him. A remoção da sandália significa veneração. Eu o venero. Ele é o mais venerável. Veneração, Michael. Nós estamos na Europa agora. I'm ready. 2017 is for Europe. O avivamento chegou, o ano de 2017 é para a Europa. Todo o tempo é para a Europa. E eu estou pronto. The cheapest the Lord ever sent. E eu sou mais barato que o Senhor jamais enviou. I'll come. 1 e-mail e eu virei. Só 1 e-mail. E eu virei. Aleluia. Removal of sandals represents respect. E ele diz que a remoção da sandália significa respeito. Representa honra. Representa temor do Senhor. The church, the house of the Lord is separated from common place, as I said, the Leviticus sentence. Representa que a casa do Senhor, a igreja, é separada do lugar comum. Porque agora, Why would you come to the church to commit sin? por que é que você viria para a igreja para cometer pecado? You understand? Vocês entendem? We have now to observe a separation. Sim, agora nós temos que observar uma separação. Vocês cometeram pecado lá fora. But the house of the Lord, Mas a casa do Senhor the fountain of living water, é a fonte das águas vivas. house of the Lord, A casa do Senhor respectable place. é um lugar respeitável, A mortal human, onde o homem mortal pode entrar e ser participante e ser convertido em imortalidade straight into the glorious, e entrar diretamente no glorioso, irreversible, eternal kingdom of God. incomprável, sem preço reino de Deus, que não pode ser comprado, That $1 billion cannot buy it. que $1 bilhão não pode comprar, €1 billion cannot buy it. €1 bilhão não pode comprar. The house of the Lord is that much important. Então, se a casa de Deus é tão importante assim, Separate it from the rest of the situation out there. então vamos separá-la do resto da situação lá fora. The rest of the jokes out there. Eu quase disse, do resto das piadas lá fora. He says, Ele diz, humility, humildade. removal of sandals,
Ele diz que a remoção das sandálias significa sinceridade. Eu sou sincero comigo mesmo. Que eu sou apenas uma criação, uma criatura de Deus. Eu estou sendo sincero comigo mesmo. Eu tenho que remover minhas sandálias. Eu sou sincero comigo e que eu realmente herdei o pecado de Adão. Então eu tenho que remover essas sandálias e estar prontos para Deus. Representa sinceridade. A remoção das sandálias representa solenidade, gravidade. Este é um lugar de gravidade. Não há mais piada aqui agora. Representa santidade, santo. Representa santificação. Este lugar foi santificado. Representa consagrado. Este lugar agora foi consagrado. Em hebraico, isso significa separado. Isso representa que Deus tem um padrão altíssimo para podermos chegar diante dele para adorá-lo. Então, quais são as sandálias que nós temos que remover na Europa? Número 1, pós-modernismo. Se há uma tragédia que atingiu a Europa, eu já falei sobre isso aqui. Este grande ultramodernismo, deixe-me dizer-lhes, este Deus que eu trouxe para vocês, que eu preguei para vocês, é o Deus antigo de Israel. Portanto, no céu, o reino do Deus que eu estou anunciando à Europa hoje, no céu, não haverá um cristão moderno, mas haverá um cristão santo. Se você olhar para Deus, o Deus Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, das eternidades às eternidades, a única coisa sobre Deus que nunca muda é a santidade de Deus. Então, a primeira sandália na igreja da Europa que nós precisamos remover é este pós-modernismo que nós trouxemos para a experiência da vida cristã de adoração. A experiência de adoração na Europa agora foi misturada e transformada pelo modernismo. Já está tudo misturado, significando que quando eu venho para a igreja, depois de 45 minutos eu começo a olhar no meu relógio. Eu começo a olhar no relógio. Olho o pastor e olho para o meu relógio. Vocês entendem? Por que ele está fazendo isso? O pastor acaso não sabe que domingo à tarde eu preciso jogar golfe? Ele tem que entender o meu problema. Modernismo na Europa fez com que as pessoas assumissem as modas do mundo e trazer para casa para mudar a experiência de adoração na casa de Deus. O modernismo fez com que os cristãos se tornassem mornos. Se você começar a usar roupas longas, cobrir o seu cabelo e ser santo, eles vão dizer, nossa, mas isso é radicalização, esse pastor é fanático.
Mas Jesus foi muito radical a respeito disso. Son of the living God himself, O próprio Filho do Deus vivo, when he walked for me across the sky, uma vez quando ele andou diante dos meus olhos através do céu, 3 vezes já. Mas é da primeira vez que eu estou falando. the others too, but when Das outras vezes também. Mas quando ele andou através do céu, by the way, this time he has a crown, you know that, right? desta vez ele tinha uma coroa, já falei isso? Oh yes, there's some things I can share. Yeah, Oh sim, algumas coisas que eu quero compartilhar. powerful crown. Desta vez o Senhor tinha uma poderosa coroa. And the first thing he does is show me the name Pierce. E a primeira coisa que ele faz é me mostrar as marcas dos cravos no céu. So if you think he's coming to preach the gospel in the streets of Amsterdam, that's a mistake. Então, se você está pensando que ele virá para pregar o evangelho nas ruas de Amsterdã, você está enganado. O evangelho está sendo pregado agora. Quando ele vier, ele virá para tomar a igreja, rapidamente, num piscar de olhos. Aleluia! But when he walked across the sky, Mas quando ele andou através do céu, wherever, as he was walking, I could see where he came from. As he enquanto ele andava, eu pude ver de onde ele vinha. stepped like this, Cada passo dele assim, assim, made a footprint of glory, glory, glory. deixava uma marca, uma pegada de glória, 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 glória. I could see everywhere he had stepped. E enquanto ele andava, eu podia ver todo o caminhar dele. Glory in the sky, it is tremendous to behold. Pegadas de glória no céu, foi algo tremendo para se contemplar. Face me again. Quando ele chegou na outra extremidade, ele virou-se para mim novamente e me mostrou as marcas do cravo novamente. Crown with the other hand. E preparou a coroa com a outra mão. Powerfully beautiful to be in this presence. E foi tão maravilhoso e poderoso ver esta presença. O que eu estou dizendo? Então, He turned slowly like this. ele se virou lentamente assim. The cloud came and covered him. Então ele entrou no céu, veio uma nuvem e o cobriu. What am I saying? O que eu estou dizendo? The darling of heaven, O querido, o amado do céu, only begotten King of glory, o único Rei da glória. Glória, glória, glória. he came here, Ele veio aqui died for you on wood, a wooden cross. e morreu por você no madeiro da cruz. Radical about you. Ele foi tão radical a teu respeito. Sandal to remove the sexual sin in the church. A outra sandália que nós temos que remover é o pecado sexual na igreja. The phones also, phones. Há muita pornografia nos celulares também. So much pornography. Na verdade, há tanta pornografia na TV. Even TV commercial. Even you're watching news, then the devil commercial like this. Mesmo nos comerciais, você está assistindo o noticiário, mas aí vem um comercial assim. O diabo te traz um comercial. Immorality. Então há imoralidade sexual na Europa, na igreja. To the extent Até o ponto that some pastors have fallen into pornography. que alguns pastores caíram na pornografia. Então isso é um problema. Remove those sandals because of the holy worship. Nós precisamos remover essas sandálias por causa da adoração santa, Now experience in the house. que agora nós temos que experimentar na casa. The other sandal is the liberal gospel. Liberal. A outra sandália é o evangelho liberal, a teologia liberal. The liberal theology you see in the house. A teologia liberal que está na casa. That is democratic. O evangelho que é democrático. Gives room for discussion. Ele deixa espaço para discussão. We can now meet and talk about it. Agora nós podemos nos reunir e falar sobre o assunto. E nós sabemos This word, que esta palavra, gospel we receive, o evangelho que nós recebemos, non-democratic, não é democrático. discussable. É indiscutível. Aleluia! The other sandal, A outra sandália false apostles. é dos falsos apóstolos. They are busy harvesting money in Europe. Eles estão ocupados colhendo dinheiro na Europa. They say the man of God is coming. Eles dizem, o homem de Deus está vindo. That's not the man of God. Eles se chamam a si mesmos homens de Deus. But he wants money down. Mas ele diz, ele quer dinheiro adiantado.
Sim. Because it says it's coming. Sometimes they come from Africa. They say it's coming from Africa, and it says minimum 70,000 euros. Algumas vezes eles vêm da África e eles declaram no mínimo 17 mil euros. Porque ele diz que quando ele vier tem algo que ele quer liberar. Liberei. Aleluia. Sim, então nós temos que limpar isso. Porque a verdade chegou. Nós temos que limpar este evangelho do dinheiro. A falsidade. Aquelas todas são sandálias. Ele vai bagunçar, vai corromper a nossa adoração. Nós temos que remover os falsos profetas da igreja. Eles estão confundindo a igreja. A igreja precisa ouvir uma voz, dizendo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E volte à santidade. Prepare o caminho. O Messias está vindo. O teu rei está vindo. A igreja precisa ouvir esta voz. Aleluia! Deixe-me ver algumas sandálias que nós precisamos ouvir. Podemos nos mover para a próxima parte agora? Vocês estão prontos? Somente 3 pessoas? Levante as suas mãos se você está pronto. Se você não estiver pronto, meus filhos e minhas filhas, se vocês não estão prontos, eu vou ter que me sentar com vocês e descobrir por que vocês não estão prontos. Aleluia! Estou falando de vocês. Aleluia! Então agora, por que é que o Senhor vem para visitar a casa nesta hora? Eu quero compartilhar 2 propósitos muito importantes para esta visitação. O primeiro que eu quero compartilhar é que ele vem para preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias. Isto foi prometido há muito tempo na Bíblia. No livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. No livro de Ageu, capítulo 2. Tem que estar em algum lugar entre o versículo 6 e 10. Versículos talvez do 9 ao 10. E muitas outras escrituras. Ele prometeu que nos últimos dias, haverá a última visitação. E esta visitação terá um propósito de preparar um povo para o Senhor. Preparar o caminho para o Senhor. Preparar a igreja para a vinda do Messias. Então, eu quero falar sobre este propósito, aleluia? Então, agora, os profetas da Bíblia, alguns deles foram privilegiados de ver esta visitação. E quando eles viram esta visitação, eles deram a sua narrativa profética. Eles escreveram seus manuscritos com respeito a esta visitação. E quando eles escreveram os manuscritos, quando você lê alguns destes manuscritos, então você vê que eles estão caracterizando a natureza desta visitação. O tipo de visitação que seria. E eles também caracterizam o propósito. Então um deles é o profeta Isaías. Então nós vamos abrir no livro de Isaías 26. Abra comigo no livro de Isaías 26, do 19 ao 21. Aleluia. Isaías
26. Do 19, 19 to 21. do 19 ao 21. Hallelujah. Aleluia. Thank you for translating me directly. Obrigado por me traduzir direto. Então ele diz: But your dead will live. mas os teus mortos viverão. Hallelujah. Aleluia. Thank you. That's it. Okay. Obrigado. Says, Ele diz, verse 19 says, that's it. versículo 19: mas os teus mortos viverão, Bodies will rise. seus corpos ressuscitarão. Who dwell in the dust, Vocês que estão habitando no pó, wake up and shout for joy. acordem e cantem de alegria. Dew is like the dew of the morning. O teu orvalho é como o orvalho da manhã, Will give birth to her dead. e a terra dará luz aos seus mortos. Verse 20. Versículo 20: My people, vá, meu povo, enter your room. entre em seus quartos Shut the doors behind you. e tranque as portas atrás de vocês e escondam-se por um momento. Veja, The Lord is coming out of his grave. o Senhor está saindo da sua morada The peoples of the earth para punir o povo da terra pelos seus pecados. E ele diz: will disclose the bloodshed upon her. a terra mostrará o sangue derramado sobre ela, Conceal her slain no longer. e ela não mais encobrirá os seus mortos. Her dead anymore. Ela não vai esconder mais os seus mortos. Hallelujah. Aleluia! That's where I want us to begin from. É daqui que eu quero começar. So when the prophet Isaiah Então, quando o profeta Isaías, saw this visitation, quando ele viu esta visitação, he began to report on this visitation. ele começou a relatar esta visitação. Shocked him. E ele ficou chocado, Saw a generation, porque ele viu uma geração. and he saw that the Lord would go to them. E ele viu que o Senhor iria até eles. Tremendous. Tremendo! And when Isaiah saw this visitation, E quando Isaías viu esta visitação, he characterizes this visitation ele caracteriza esta visitação. and he calls it the morning dew. E ele chama essa visitação de orvalho da manhã. The dew O orvalho that comes to prepare the morning. que vem para preparar a manhã. The morning dew. O orvalho da manhã. And then E então, he says, ele diz, by morning dew, quando ele fala orvalho da manhã, how fresh. na verdade ele está descrevendo quão fresca será esta unção. Because actually it says, shout for joy. Porque na verdade ele diz, gritem de alegria. Because your dew has come now. Porque o teu orvalho chegou agora. E é tão fresco. Look at this now. Olha isso agora. Morning dew O orvalho da manhã also intends também significa, to talk about the duration. também fala da duração. A duração da visitação. Ele está dizendo, Short-lived. durará pouco tempo. It is short-lived. Durará muito pouco. Look at this now. Olha isso agora. And then Então, you hear him mention the purpose. então você o ouve mencionando o propósito. The purpose of the visitation. O propósito da visitação. And he says, E ele diz, go my people, vai meu povo, enter your rooms, entra nos teus quartos shut your doors, e fecha suas portas hide yourselves for a little while. e escondam-se só por um momento. But in John chapter 14, Mas em João capítulo 14, 1 to 3, versículos 1 a 3, 14, João 14, he says, é isso que ele diz. let your hearts be troubled. Não se turbe os vossos corações, confie em Deus, creia em Deus e creia também em mim. In this house there are many rooms. Na casa do meu pai há muitos quartos. So I would have told you.
Se não fosse assim, eu vos teria dito: there to prepare a place for you. eu irei e preparei lugar para vocês. There to prepare a room for you. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para levar vocês, para que vocês também agora possam estar onde eu estou. So Isaiah now brings the purpose of the visitation. Então Isaías agora traz um propósito para esta visitação na igreja. This is the rooms Jesus talked about. Isaías viu os quartos dos quais Jesus falou. The rooms that Jesus would go to prepare for all Christians in heaven. Os quartos que Jesus foi preparar para todos os cristãos no céu. Isaiah sees that when the dew comes, the dew actually comes as an announcement. Isaías viu que quando o orvalho vier, o orvalho virá como um anúncio. Announcing what? Anunciando o quê? Look at this now. Olha isso agora. Many of the visions I've shared with you here, Muitas das visões que eu compartilhei com vocês aqui. first thing I say, A primeira coisa que eu disse: and heaven opened, e o céu se abriu. and heaven opened. E o céu se abriu. Significando Standing here que eu estou aqui with my prophetic tongue, com a minha língua profética in this continent, e decretando neste continente: olhe, veja a dispensação dos céus abertos. Céus abertos. Cuidado, muito cuidado. heaven opened, heaven opened. Céus abertos, céus abrem. Dispensation that the Bible promised of open heavens. A dispensação de que a Bíblia promete de céus abertos agora chegou. And the glory comes. E a glória vem. But Isaiah said Mas Isaías diz that when the glory comes, que quando a glória vem, then he said, então ele diz: oh my people, vai, meu povo, enter your room, entra nos seus quartos e fecha as portas behind you. atrás de vocês. So Isaiah now sees is the shutting of the door. Isaías agora vê o fechar da porta, The shutting of heaven. o fechar do céu, o fechamento do céu. Genesis chapter 7:16, I'm going to say it for you. Gênesis 7,16, eu vou dizer para vocês, vou falar. Ele diz: The animals going in os animais que entraram na arca and female of every creation. eram macho e fêmea de toda a criação, Of Noah. entrando na arca de Noé. E ele diz: The Lord shut him in. e o Senhor fechou ele dentro da arca. You go to Matthew 25. Mas se você vai a Mateus 25, Jesus is talking from verse 1 to verse 13 about the rapture, the coming of the Messiah. onde Jesus está falando, do versículo 1 ao 13, sobre o arrebatamento, a vinda do Messias. The book of Matthew 25 verse 13, like, let's say verse 10, 11, let me find it for you. Ele diz no versículo 13 ou 10, Mateus 25, Look at what he says here. olha o que ele diz aqui. There you go, I got it. Sim, já achei. He says, Ele diz, but verse 10. versículo 10, While they were on their way to buy the oil, e saindo elas para comprar o óleo, arrived. chegou o noivo. Virgins who were ready went in with him. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E ele diz, And the door e a porta foi fechada. like it was during the time of Noah, Assim como foi nos dias de Noé, so will it be at the coming of the Messiah. assim também será na vinda do Messias. At the time of Noah, No tempo de Noé, people did not like righteousness. as pessoas não gostavam da justiça. The situation you see in Europe right now A situação que você vê na Europa agora, is a repeat of the days of isso é uma repetição dos dias de Noé. the way you watch a movie. Da mesma forma como quando você assiste um filme This movie. e você diz, oh, mas eu já assisti esse filme antes. Esse filme está repetindo o quê? I've seen this thing. Eu já vi isso antes. The days of Noah are repeating today. Os dias de Noé estão se repetindo aqui hoje, na Europa.
Porque durante o tempo de Noé, did not like righteousness. as pessoas não gostavam da justiça. Noah E Noé, telling them, let us prepare the earth. e Noé dizia, vamos preparar a arca. It's going to come to an end. A terra, o mundo vai acabar. People laughed at him. E as pessoas riam dele. And the Bible says, E a Bíblia diz Noah built the ark for all the years of his life. que Noé construiu a arca durante todos os dias da sua vida. 120 years. Eu creio que foi alguma coisa entre 120 anos. Ah, The mockery, que zombaria! the blasphemy from the people. Que blasfêmia do povo! Que chantagem! You are building for all your life. Você está construindo por toda a tua vida. Telling them, E todos os dias você está dizendo a eles, o mundo vai acabar. Hey! how can you survive that? Como você pode sobreviver a isso? Every day. Construindo todos os dias. Olha isso agora. The day the Lord told him to push in the animals, Então, no dia que o Senhor disse para eles trazer os animais para dentro, e ele entrou, the Lord shut the door. e o Senhor fechou a porta, The biggest trial happened for Noah. The biggest of all now. o maior de todos os testes veio para Noé. O maior de todas as provações, Less than 120 years. que foi pior do que os 120 anos. Because the Lord told him, enter, the Por- rain is coming. Porque o Senhor disse para ele, entre que a chuva está vindo. Shut the door. Ele entrou e o Senhor fechou a porta. For 3 days. E então, por 3 dias, lá dentro, In there with animals. trancado lá dentro com os animais, não houve chuva. I think some people must have gone and knocked. Eu acho que algumas pessoas bateram na porta. Hey, Ei, ei, are you okay here? você está bem aí? He said, Ele disse, the rain is now coming. a chuva agora está vindo. And he entered E ele entrou and knocked. e trancou. Then for 3 days, no rain. Então, por 3 dias, nada de chuva. Locked in with animals. Trancado lá dentro com os animais. You know the smell of animals. E você sabe o cheiro dos animais. Did you understand? Vocês entenderam? But when the rain came, Mas quando a chuva veio, the Bible a Bíblia, in Spanish, É I isso. think it's in Spanish, em espanhol, acho que é espanhol, diz: Señor cerró la puerta. o Senhor fechou a porta. The Bible does not say that Noah. A Bíblia não diz que Noé. The Bible in Matthew 25 does not say the wise virgins, when they entered in, they shut the door. A Bíblia não diz em Mateus 25 que as virgens sábias entraram e fecharam a porta. Foi o Senhor mesmo, o próprio Senhor, Shut the door. foi quem fechou a porta. And Isaiah is saying E em Isaías ele diz that when you see this glory, que quando você ver esta glória, cuidado, shortly, ela vai durar pouco. morning dew, the dew normally is very short. O orvalho da manhã normalmente acontece muito rápido. Quando ele vem, Is actually announcing that the door is about to shut. ele na verdade está anunciando que a porta está prestes a fechar. Hallelujah. Aleluia! That is what he's announcing. Então é isso que ele está anunciando. Ele está dizendo, cuidado, About to shut. a porta está prestes a fechar. The dew is short-lived. O orvalho vai durar muito pouco. For me speaking to you here, Para mim, falando com vocês aqui, even see eu já até vi no sonho, when this glory finally lifts like this and goes like this. quando esta glória finalmente parte e levanta da terra assim. It's around May 5th vision, May 5th, 2013. Eu creio, remember this tradition. eu creio que foi numa visão do dia 5 de maio de 2013. The glory lifts like this, A glória levantou assim. check like this. E quando eu chequei, I see people in their glorious bodies. eu vi pessoas nos seus corpos gloriosos. I don't want to remain in Europe. Eu não quero permanecer na Europa. Eu quero ir. Yeah, why should I remain here? Por que é que eu permaneceria aqui? I know that my friends will sit at the table there and talk about me. Porque eu sei que os meus amigos vão se sentar naquela mesa lá e falar sobre mim. Então, cuidado. Make sure you
enter first. Certifique-se de que você vai entrar primeiro. Ei! The dew comes to announce that the door is about to shut. O orvalho vem para anunciar que a porta está prestes a fechar. In the days of Noah, Nos dias de Noé, God shut the door. o Senhor fechou a porta. Matthew 25, 1 to 13. Em Mateus 25, do 1 ao 13, o Senhor fecha a porta. Isaías, o Senhor fechou a porta. Do you understand the message? Vocês entenderam a mensagem? So let's take the Obrigado. which yes. Então vamos ver o propósito para o qual ela veio e usá-lo, porque a porta está prestes a fechar. That you see that Isaiah brings forth. Então, uma outra coisa que você vê em Isaías, quando você lê adiante, Isaías descreve um povo especial That go in. que entra. Says, go my people. Ele diz, vá meu povo. The my people church. Ele os chama de igreja meu povo. Elect. Povo eleito. Um povo especial. Go into the book of 2 Corinthians chapter 6. Mas se você vai ao livro de 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. God describing the group he calls my people. Então você vê o Senhor descrevendo este grupo que ele chama de meu povo. Ele diz, é uma igreja Light and darkness have not mixed. onde luz e trevas não se misturam, Meaning a separated church. significando uma igreja separada. Fellowship is there between light and darkness. Ele diz que comunhão há entre luz e trevas. He says, what fellowship is there between righteousness and wickedness? Ele diz que comunhão pode haver entre justiça e injustiça, Meaning, significando, a church where righteousness and wickedness have been separated. esta é uma igreja onde a justiça e a pecaminosidade foram separados. Lembre-se, Time you take light toda vez que você tem luz, plus darkness, you add mais trevas, ou você acrescenta trevas, always equal to darkness. no final será sempre igual a trevas. Every time you take righteousness, Toda vez que você pega justiça add wickedness. e você acrescenta pecaminosidade, Always equal to wickedness. será sempre pecaminosidade. Hallelujah. Aleluia! Então, vá, meu povo, meu povo, os eleitos de Deus. Separated church. Isto é uma igreja separada, Separated from the sin of this world. separado do pecado deste mundo. Lights are separated. As suas vidas cristãs são separadas. E a separação é muito linda, porque uma vez que você se separa, então você fica sensível ao pecado. Você é mais sensível. Always sensitive. Você é sempre sensível. As you have sinned, you repent. Quando você peca, você se arrepende. Separação. Separação. I know that time has run out. We were supposed to stop at 2, right? Eu sei que o tempo está acabando, nós deveríamos parar às 2 horas, certo? O'clock we stop, right? É às 2 horas, certo? Muito obrigado. Prepare the way. Preparem o caminho. Nice. O Messias está vindo. You know now Agora vocês sabem that this is the hour for worship. que esta é a hora para a adoração. Pure and holy worship. Pura e santa adoração. The coming of the Messiah. Eu vi a vinda do Messias. Please prepare the way. Por favor, prepare o caminho. Yes, come. O Messias está vindo. I have seen the Messiah take the church. Eu vi o Messias levando a igreja. It takes E a igreja que ele leva, actually a holy church. na verdade, é uma igreja santa. And I saw E eu vi when he took the church, que quando ele levou a igreja, people came out of their tombs. as pessoas saíram dos seus túmulos. The Christians that fell asleep. Os cristãos que adormeceram. Not all Christians that fell asleep. Não todos os que adormeceram. Only those. Somente aqueles Time of falling asleep.
que no tempo em que adormeceram, que morreram, eles eram santos. Aleluia. Amém. I saw those who were alive Então eu vi aqueles que estavam vivos and holy. e santos. I saw them go and join them up there where the glory of the Lord is. Eu os vi indo e se unindo a eles dentro daquela glória. But when he takes the church, Mas quando ele leva a igreja, he does not take up like this here. ele não levou diretamente para cima assim. Não. I saw everybody that was to be taken, Eu vi que todos aqueles que estavam sendo levados, that were ready. aqueles que estavam prontos, I saw them drawn to one corner of the earth. eu os vi sendo levados para um determinado canto da terra. Do you remember Vocês se lembram when Jesus had resurrected from the cross quando Jesus ressuscitou depois da cruz? and he took his disciples? Everybody sit down, please help me. Sit down. Todos, por favor, sentem-se. Por favor, sentem-se. Don't try to do that. Muito, por favor, isso é muito crítico. Não tente sair agora. Vamos ter reverência na Europa. Please. Por favor. This is very critical. Isto é muito crítico. The fear of God. Vocês têm que ter temor de Deus, povo. Ouça isto. Do you remember when Jesus had resurrected? Vocês se lembram quando Jesus havia ressuscitado? He took his disciples. Ele levou seus He discípulos went behind the eastern gate of Jerusalem. e ele foi lá atrás da porta oriental de Jerusalém. Climbed with them on the western slopes of the Mount of Olives. E ele escalou a parte oriental do Monte das Oliveiras. Slightly, a little bit towards the eastern slopes like this. E está já na direção do Oriente, assim. At a place called Bethany. No lugar chamado Betânia. And he stood there. E ele ficou naquele lugar Lifted up his nail-pierced hands. e ele levantou as suas mãos traspassadas pelos cravos para abençoar a igreja, para abençoá-los. E quando ele fez isso, uma nuvem veio, o levantou Took him there. e o levou para cima e o cobriu dentro do céu. Today I have revealed this to you. Hoje eu revelei isto para vocês. Levantem-se. O Messias está vindo. Repeat after me, everybody. Repitam depois de mim todos. Precious Jesus. Digam, precioso Jesus. I have heard about the coming of the Messiah. Eu ouvi sobre a vinda do Messias. Please help me, Lord. Por favor, ajuda-me, Senhor. And establish holiness in my life. E estabeleça a santidade na minha vida. Sanctification dans ma vie. And bless me with the Holy Spirit. E abençoa-me com o Espírito Santo. Avec le Saint-Esprit. Today I receive you, Jesus. Hoje eu te recebo, Jesus. Je vous reçois, Jésus, as my Lord. Como meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, Seigneur, comme Sauveur, comme Roi, in the mighty name of Jesus. no poderoso nome de Jesus. Jésus, I am born again. Eu nasci de novo. Je suis né de nouveau. Let me bless you before I leave. Deixe-me abençoá-los antes de sair. Let me sit down for a moment. Vocês podem se sentar enquanto eu os abençoo. Deixe-me abençoá-los antes de partir. Father, in the mighty name of Jesus, Pai, no poderoso nome de Jesus, this church. eu abençoo esta igreja. I ask you, Lord, to establish your revival in this church. Eu te peço, Senhor, que estabeleças o teu avivamento nesta igreja. Bring more of the harvest here. E traga mais da colheita aqui. God seeking people.
Um povo que está buscando a Deus. People looking for holiness. Um povo que está buscando a santidade. Use this to explode revival in Europe. Use isso para explodir o avivamento na Europa. Prepare this land for the glorious coming of the Messiah. E prepare esta terra para a gloriosa vinda do Messias. Help each individual life here. Pai, ajude a vida de cada indivíduo aqui. As suas necessidades. Require food, Alguns deles precisam de comida, health, saúde, housing, moradia, tuition, escola, baby, os seus filhos. whatever they need. Qualquer que sejam as suas necessidades. Faça a tua vontade. People, Ajude esse povo. testimony. E mude o testemunho deles. Revival in their hearts. Estabeleça o avivamento dos seus corações. No poderoso nome de Jesus. Eu os abençoei Terrible prophetic term. com a minha terrível língua profética. E que assim seja. Amém. Muito obrigado. Agora, eu vou partir da Europa. Arrange, I'll come back. Se vocês organizarem, eu volto. Eu desejo voltar. The door is open for Europe. A porta está aberta para a Europa. The archbishops in Europe here. Nós vamos trabalhar com os arcebispos aqui da Europa. I'll come back to you. E eu voltarei para vocês. Share about the coming of this wonderful Jesus. E vou compartilhar a vinda deste maravilhoso Jesus. E quando eu fizer isso, Prayer that before I come, when I come, I don't know what will happen. Just a minha oração é que quando eu vier, eu não sei o que vai acontecer. Se o Messias não tiver vindo ainda, come to prepare the church. eu vou ainda continuar vindo para preparar a igreja. I will have come. Mas se o Messias estiver vindo, We'll see you someday in heaven. eu os verei algum dia no céu. Que o Senhor os abençoe. Abençoe e os abençoe. I don't know whether we have a meeting in March. Em Helsinki, talvez nós temos uma reunião em março. In March, Talvez uma conferência em março. they're on TV7, right? In Helsinki. Em março, na TV 7, certo? And then we'll work on Portugal and Então nós vamos trabalhar em Portugal e na Suécia, if Italy want also, then we will know. na Itália também, They want. se eles quiserem. And so we are going to work on a program for Europe. Então nós vamos trabalhar no programa para a Europa. Inviting me. Muito obrigada por me convidar. Eu fui muito abençoado. Eu estou me humilhando e muito quebrantado. Que vocês tomaram tempo About the coming of the Messiah. para ouvir sobre a vinda do Messias. Eu vou continuar vindo. Eu vou vir até que o Senhor apareça. Eu vou continuar vindo totalmente de graça, porque Jesus já pagou tudo. Eu vou continuar vindo para vocês a cada momento, em toda ocasião. Eu vou continuar vindo a Berlim, a Berlim. Only you and Berlin. Onde está Berlim? Ah, vocês são de Berlim. Vocês vão me convidar? Vocês ainda me amam, Berlim? Hallelujah. Aleluia! Thank you, my doctor. Why are you not clapping to the Lord? Oh, por que vocês não estão aplaudindo o Senhor? O que vocês querem dizer? Vem e diga. Say 1 minute before you go. Diga, você tem um minuto antes de eu partir. Je veux dire un grand merci Eu quero dizer um grande obrigado ao profeta do Senhor. Il a payé lui-même son billet, Ele pagou todos os seus tickets. lui-même son hôtel. Eu não paguei nada, o Senhor pagou tudo. He asked us €0 Pour venir nous préparer Ele veio para nos preparar l'enlèvement. para o arrebatamento. Aujourd'hui, nous avons changé nos Hoje nós mudamos a nossa vida. Hoje nós mudamos a nossa forma de vestir. Todos me conhecem aqui. Eu era uma pastora, partis en enfer. but I was going to hell.
Mas eu estava indo para o inferno. Eu usava vestidos justos. I don't want to live. Eu não quero ir embora. É muito bom estar aqui. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Eu posso ir embora. Wow. Como que eu posso ir embora? Mas eu vou voltar. Por favor, não se preocupem. Aleluia. Le message et la repentance a changé ma vie. Asseyez-vous une minute. Depuis notre partie au Kenya, Since we went to Desde que nós fomos ao Quênia, nous étions des pasteurs. my husband, meu marido e eu somos pastores. we love God. Nós amamos a Deus, But the church was not growing. mas a igreja não estava crescendo. E nós estávamos cansados. We went to Kenya. E nós fomos ao Quênia. Très prophète de Dieu. E nós encontramos o verdadeiro profeta de Deus. E ele pregou para nós. Europa! E ouça! Veja! Eu voltarei de graça. Vocês não têm que pagar nada. Que o Senhor nos trouxe para ver isto. O céu está aqui. Pastor, Porque a instrução está aqui. Vocês foram instruídos. Hey! Como que eu posso ir? Eu não quero partir. Eu vou ficar aqui. I will see you. Eu os verei. If the Messiah has not come, I will come. Se o Messias não vier, eu virei. But if he comes, Mas se ele vier, I wish you a safe journey. Je vous souhaite eu desejo a vocês uma boa viagem com ele. E quando vocês chegarem lá, cumprimentam-o por mim. Saúdam-o por mim. Porque eu ainda tenho um chamado. Algo a desempenhar. Boa viagem para vocês. Boa viagem. Aleluia. Jesus está vindo. Aleluia.
Eu estou pronto, pronto, pronto para voltar.